Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula de matemática do módulo 4, livro Trilhas, capítulo 11, páginas 122 a 128. Eu sou a professora Cláudia Ribeiro, de olho no nosso vídeo. Localização e deslocamento. O livro aí nos apresenta esse jogo, Batalha Naval, para fazer uma introdução ao assunto, que são coordenadas, E esse jogo, ele trabalha muito essa questão das coordenadas, porque ele te dá um dado da linha, digamos, linha 8, coluna C, Então, você vai ter aí dois pares ordenados, você tem uma localização aqui, que ele te apresenta aí ele te dá uma coordenada, te dá um número da linha e da coluna para fazer uma localização. Então, esse jogo de batalha naval, ele aborda esse tema que vamos começar a falar. Ele tem esse jogo de tabuleiro, tem na internet. Você pode também estar fazendo aqui um jogo aqui em cima, que eu peguei uma imagem para mostrar para vocês. Também tem para imprimir, para fazer na folha, apenas com desenhos de quadrados para você estar utilizando, representando aí os navios, que são do jogo. Muito bem. Próximo. No globo terrestre também existem as linhas imaginárias, que são os paralelos. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Vocês vão estudar esse assunto mais à frente, mas eu quero mostrar aqui para vocês como é que é utilizado, pelo avião, pelos pilotos de avião também utilizam, nos navios também, os capitães de navios, para fazer a sua localização, Ele diz porque se ele está aqui no meio, aqui no mar, por exemplo, para que ele fale, passe ao comando qual a localização dele, ele precisa aí ter apresentado para ele, essas linhas imaginárias lá no mapa para ele, geralmente ele tem lá na frente dele. Então, ele vai dizer aqui a localização dele. Então, são as coordenadas. Ele vai dizer o grau, que ele está, latitude, a oeste. Então, ele utiliza aí essas linhas paralelas também, que são coordenadas. Então, é utilizado aí no transporte aéreo, e o marítimo. Bem, vamos lá para a próxima. Vamos entrar no assunto de coordenadas. Também é apresentado em planilhas eletrônicas, que são programas de computador, tem o Excel, tem outros também de outros programas, que é utilizado para fazer essas tabelas, que são colunas, e linhas, Eu coloco dados aqui, como ele me apresenta aqui, eu coloco dados, na minha linha, no caso aqui, olha, aqui são as linhas que estão de azul, Digamos aqui na 6 que ele está marcando, o nome que está na coluna A, é o Leonardo, Coluna B, que são em letras, Coluna B tá me dando a idade dele, 9 anos. Coluna C é azul. Coluna D, futebol, o esporte preferido dele, Então, aqui você vê dados na linha, seguindo aqui a coluna. Aqui, ó, cada quadradinho desse é chamado de uma célula, chamado de célula. Na célula D4, por exemplo, é apresentar o esporte preferido de Tobias, que nesse caso é o futebol. Aqui no caso do Tobias, aqui então ele tem aqui D4, Eu falo primeiro a coluna, depois eu falo a linha, Eu apresento primeiro a coluna, depois eu digo o número da linha. E aqui na questão ele pergunta qual a informação representada na célula C5 e na célula B3. Vamos lá? Aqui a letra C, que ele está pedindo, coluna C, linha 5, bem aqui, ó. É a cor do Tobias aí, Então, a C5 é a cor preferida de Teobaldo, É vermelho. E a B3 aqui, ó, B, coluna B, linha 3, 10 anos, a idade de Carla. Então, B3 é a idade de Carla, 10 anos. Está aqui ele mostrando pra gente na célula. E que para eu poder ver esse dado, eu tive que olhar lá na célula do nome, aqui da coluna do nome, para poder saber qual era a informação. Na imagem apresentada, pinte de verde a célula E11. Vamos lá, E11 está aqui, ó, de verde. Coluna E, linha 11, está aqui, ó. Então, eu pintei aí de verde. E de azul a célula B12. Qual é a B aqui? B
Aqui a coluna B, linha 12. Então, eu tenho aqui, ó, 12, né? Então, eu vou pintar aí de azul essa parte. Muito bem. De acordo com a planilha eletrônica apresentada, elabore uma questão e dê para um colega resolver, depois verifique a resposta obtida por ele se está correta. Você pode aí estar fazendo essa pergunta e você mesmo responde, né? Pode perguntar assim, qual a informação dada na célula D8? Aí você coloca, né? O esporte preferido de Maria, né? Você vai responder. Faça a pergunta e você mesmo pode responder, tá bom? Vamos lá para a próxima. Atividade. Para informar a posição de um estabelecimento no mapa representado a seguir, podemos utilizar coordenadas. Olha, igual lá no globo terrestre, né? Aquelas linhas, e aí eu vou dar localização. Só que lá em graus, né? Latitude, longitude, já outras informações. Aqui ele está me dando letras e números. O mercado está localizado na coluna C e na linha 2. Nesse caso, dizemos que ele está localizado na posição de coordenada C2. Aqui eu falo primeiro a coluna, né? Depois eu vou para a linha C2. Quais são as coordenadas da posição que está localizado a padaria? Bem aqui a padaria, né? Então, vou falar a primeira informação da coluna, ele está na coluna E, né? Aí, ó, na coluna E e linha 3. Então, é 3. E a escola, né? O que é a escola? Onde que ela está aqui? Vamos localizar? A escola está bem aqui, ó, né? Então, ela está na coluna A, linha 4. Então, eu vou dizer A4, né? A,4. Próximo. Jonas e Emanuela estão jogando batalha naval. Veja a localização de algumas das embarcações de Emanuela e complete as informações com coordenadas correspondentes. E aqui, olha, tem a batalha naval, o jogo da batalha naval, que ele pegou um gráfico, né, para mostrar para vocês. E aí eu dou coordenadas, que é coordenadas, a localização, né? Então, vamos ver aqui o primeiro porta-aviões, que é esse navio aqui grande, né? Ele é porta-aviões, porque tem aqui, ó, tá vendo os aviões que pousam nele? Então, em qual coluna ele está? Você observa que ele está ocupando até a coluna E, ó, A, B, C, D. Ele vai daqui da coluna A até a E, mas aí ele só ocupa uma linha aqui, a linha 6. Então, eu vou colocar A6, B6, C6, D6 e E6, né? Que ele está ocupando toda essa linha aqui, né? Toda a linha. E da coluna A a E. Vamos agora para o navio rebocador, que é esse aqui, ó. Ele está ocupando aqui as duas, como se fossem as células, né? E ele está vendo aqui, olha, observa aqui que ele está na coluna H e ocupando duas linhas, A4 e A5. Então, eu tenho H4 e H5. Agora vamos para o contra-torpedeiro, né? Aqui, ó, ele está ocupando B, C e D, ele está ocupando 3 colunas, né, mas apenas uma linha, que é a 3, aqui, linha 3. Então, eu tenho B3, C3 e D3. Agora, vamos para o navio cruzador, ele também está ocupando aqui, ó, né, 4 colunas, F, G, H, né, mas está apenas na linha 1, ocupando apenas uma linha, né. Então, eu tenho E1, F1, G1 e H1. Vamos lá para o próximo. Acertaram aí a de vocês? Agora vamos falar sobre os pares ordenados. Mariana construiu um diagrama e em seguida indicou alguns pontos. Podemos indicar a localização desses pontos com os pares ordenados, né? Então ela desenhou aqui, ó, colocou as letras e os pontos e ela quer que dê aí as coordenadas. Indicamos, por exemplo, a localização do ponto F com o par ordenado 3,5. Vamos aqui para o F, ó. Então, aqui ele não está mais representando com letras, né? Ele está representando com números. Então, eu venho para cá, como se fosse a coluna, né? Ó, que está na minha vertical. Primeiro 3, a linha 5, né? Então, 3,5. É a localização da letra F. Indica deslocamento, aqui ele está nos mostrando, indica deslocamento horizontal a partir do 0, né? Tá aqui, horizontal.
indica deslocamento vertical a partir do zero, né? Tá aqui, ó, daqui do zero, né? Então, aqui na horizontal e na vertical. Aí ele tá dizendo aqui dessa linha, tá? Eu falei aqui na horizontal, mas na vertical, mas seguindo aqui a linha. Ó. Mas o que ele quer dizer é que o 3 representa aqui essa linha que está na horizontal, essa linha aqui, ó, né? Essa minha semi-reta, né? E aqui ele está dizendo que o outro número aqui é dessa linha, da outra linha aqui que está na vertical, né? Essa daqui, ó, tá bom? Esse outro segmento de reta aqui, ó. Ao utilizar os pares ordenados, devemos respeitar a ordem dos números, caso contrário, obteremos pontos diferentes. O par ordenado 6,2 indica o ponto B, aqui ele quer dizer, ó, 6,2, né? Tá aqui, ó, que é o ponto B. Já o par ordenado 2,6 indica o ponto E, ó. Se eu disser 2, primeiro eu falar o 2, ó, né? Depois o 6, ó, eu estou indicando o E. Então, eu tenho que observar muito isso aí, ó. Eu tenho que primeiro ver da minha semi-reta aqui, ó, que está a minha semi-reta que está na horizontal. Eu primeiro indico ela, né? O número daqui, depois eu vou para minha semi-reta que está na horizontal. Então, primeiro que está na horizontal e depois está na vertical. Qual é o ponto indicado pelo par ordenado 1,1? Então, vamos lá. Primeiro, eu vejo na semi-reta aqui, né? Nessa minha linha aqui, ó, que está na horizontal. Então, é o 1, bem aqui, né? Ó. E ele tá me dizendo outro 1 aqui na minha outra linha aqui, né? Que está na vertical. Então, é o no 1 também, né? Que ele diz aqui no 1. Então, é o ponto G aí, né? Agora, vamos para a próxima. Ele diz aqui o primeiro é o 6, que eu vou indicar ele que está na horizontal. Então, é aqui, ó, 6, né? Aqui o 6. 5 é a que está na vertical. Então, aqui eu vou para cá, lá no 5, ó, né? Que está na vertical. Então, é a letra D. Então, meu ponto aí é o D. A letra D. Questão 2. Quais são as coordenadas do ponto A? Vamos falar para o ponto A. Tá aqui a letra A, o pontinho. Primeiro falo da linha que está na horizontal, que é o 3, né? Depois eu digo que está na vertical, que é o outro 3. Então, 3,3. O C, vamos lá para o C. Letra C, tá aqui, ó. Primeiro eu digo primeiro dessa linha aqui, né? Como se estivesse deitada, que é a minha linha que está na horizontal. Então, eu digo primeiro 7 e depois o número 4 que está na vertical. Então, 7,4. Letra H, tá bem aqui o H, né, ó. Escrevo primeiro na minha linha, que está na horizontal, então aqui é o número 4, né? Só que observe que ele está no ponto aqui no 0, né? Ou então, no ponto no vértice aqui 0, né? Então, é 4,0, porque o outro ponto aqui ele não me diz. Então, quando está na linha, né? Quando o ponto está aqui identificado na linha, eu digo que é o ponto 0, né? A outra deslocamento, né, é o 0, né? O outro ponto aí é o 0. Vamos lá para mais atividade. Observe o triângulo representado no diagrama a seguir. As coordenadas do vértice A deste ângulo, tá aqui, ó, né? O vértice, né, desse ângulo, lembra lá do vértice, que é o pontinho, o encontro aí de dois. Então, aqui eu tenho esse segmento aqui, ó, né? Ele me diz que é o vértice desse ângulo, esse vértice desse triângulo está em 7, né? Primeiro aqui eu digo da minha linha que está aqui na horizontal, então eu digo 7, e depois que está na vertical, que é o 4, então 7,4. Agora ele está perguntando quais são as coordenadas do vértice B e C. Então, vamos aqui para a letra B. Primeiro aqui eu falo da minha linha que está na horizontal, então eu tenho aí o 9, aqui, ó, né? E aqui depois eu vou para a vertical, que é o 2. Então, o ponto B, né, está aí a coordenada do vértice B, 9,2. Agora, vamos para o vértice C, desse triângulo aí, né? Eu tenho aqui
o número 6, né? Está a primeira coordenada aqui é o 6, né? Porque eu primeiro falo aqui na minha linha na horizontal, depois eu vou para a vertical, que é o número 1. Então, o vértice C está em 6,1. Desenhe no diagrama acima o triângulo cujas coordenadas dos vértices são 3,0, 0,2 e 2,3. Então, vamos lá. Ele diz aqui que o 3, vamos lá fazer nosso primeiro ponto. O primeiro ponto é o 3, né? Aqui depois ele diz que é 0, então eu não coloco nada aqui, né? Na minha linha que está da vertical, então eu só coloco aqui. Agora vamos para o outro vértice, né? Ele disse que aqui a primeira coordenada está em 0 e a segunda está em 2. Então, o outro ponto está aqui no 2, ó, né? E no próximo ele diz que está em 2,3, né? Então, 2, aqui, ó, aqui no 2, né? Primeiro aqui na linha que está na horizontal, para o 3. Então, o outro ponto está bem aqui, né? Minha outra coordenada aqui, ó, no 3. E agora eu passo a linha, né? E faço aí o meu triângulo. Acertaram essa daí? Vamos lá para a próxima. 2. Em cada item estão indicando os 3 vértices de um triângulo. Escreva as coordenadas do retângulo, 3 vértices de um retângulo. Escreva as coordenadas do quarto vértice de cada um deles. Bem, ele quer que desenhe um retângulo. Então, vamos representar logo aí um retângulo, para a gente identificar melhor aí, né, onde é que está o outro vértice. Então, eu tenho um vértice bem aí, ó, né, nesse cantinho aí, ó. Então, vamos dizer aí qual é essa coordenada aí. Está em 5, né, aqui, na linha horizontal, e na minha vertical está em 4. Então, a minha coordenada aí é 5,4. Vamos fazer aí o próximo retângulo. Aqui o retângulo, né? Então, ele tá me mostrando aqui o desenho do retângulo. Então, o ponto está bem aí, ó, no 3, né? A coordenada, né? O vértice, né? Está bem aí, ó, no 3. Então, ele tá me dizendo que está em 3 e na outra coordenada está em 0. Então, é 3,0, né? Então, porque aqui não tá nessa linha da vertical, não vou marcar nada, né? Só no 3, porque o outro ponto aqui, ó, é 0. Né? Então, o meu outro ponto é 0. Então, 3,0. Muito bem, vamos lá pro próximo. Em certo jogo, o objetivo é levar a personagem do ponto A até o ponto B, utilizando os comandos apresentados a seguir. Ele dá aí uns comandos, né? Vire 90 graus à direita, vire 90 graus à esquerda e avance uma unidade que é representada. Os comandos podem ser utilizados quantas vezes forem necessários. E aqui ele quer que você chega ao ponto B com esses comandos, né? Ele pede para você avançar uma unidade, né? Tá aqui, ó. Uma. Aí ele pede para você avançar mais uma, 2. Aí pede para você avançar mais uma, 3, né? Aí ele pede para você virar para para a direita. Então, você vai virar para a sua direita aí, né? Virou, anda mais 2 casas, ó. 2 casas. E aí chegou no ponto B, né? Na fase 1, quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B? Então, vamos lá ver as coordenadas do ponto A. Ele está aqui, ó, em 3, né? Olha, aqui na minha linha, aqui nessa minha primeira aqui, ó. Na minha primeira coordenada, ele está em 3, que está aqui na minha linha que está na horizontal, e depois eu vou para a vertical, que é o 2. Então, ele está, o ponto A está em 3,2. Ponto B, vou observar aqui qual a localização dele na minha linha que está na horizontal, que é aqui, ó, vamos seguir aqui, tá na linha 5, né? Minha coluna 5, agora eu vou para a linha 5, né? Então, eu tenho aí o ponto B está em 5,5. Letra B. Escreva em seu caderno uma possível combinação de comandos para que a segunda fase seja concluída, né? Ele quer que você dê aí os comandos que nessa fase que você vai do ponto A para o ponto B, passando pelo ponto C e D. Então, você vai fazer uma linha aqui que passa por D, C e depois vai para o ponto B. Só que ele quer que você utilize aqui esses comandos. Então, isso aqui é pessoal, cada um vai fazer do seu jeito, né? Porque você que vai definir aí
como é que você vai andar, né? Se você vai andar aqui para esquerda, para direita, vire, né? Então você que vai definir aí como você vai fazer aí as suas linhas, né? Então você pode escrever no seu caderno, né? Como é que você poderia fazer. Então é pessoal, tá bom? Então, gente, a nossa aula foi essa. Espero ter ajudado todos vocês. Espero que estejam todos bem. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.